3.000 newtons equivalem à força necessária para partir ao meio um bloco de concreto. Luiz apronta sua funda para o teste. O alvo é pequeno e equivale à única parte do corpo de Golias não protegida pela armadura. (3.620 newtons). O bastante para eliminar Golias com uma funda e uma pedra. Golias está morto. Ele girou a funda e atingiu o filisteu. A pedra afundou na testa dele, que caiu de rosto ao solo. Seria preciso ter muita habilidade e coragem para fazer isso. Até Luiz, o famoso campeão de funda atual, teve dificuldade para obter potência e precisão ao mesmo tempo. Conseguir derrubar um homem de armadura apenas com uma pedra é sorte ou uma habilidade incrível, mesmo para um atirador qualificado. Ele deve ter sido dotado com uma tremenda habilidade, capacidade e coragem que vieram à tona em um momento de forte crise. E o fato de que ele era capaz de enfrentar uma crise com êxito era um dos pré-requisitos básicos para a função de rei. Inventos da antiguidade revelou que é possível um rapaz atirar uma pedra com uma funda de modo a matar um alvo distante. Mas para isso, Davi teria de ser mais habilidoso do que um pastor comum, ou, como a Bíblia sugere, alguém verdadeiramente abençoado. Até os dias de hoje, os homens tentam controlar o fogo. Poderiam os antigos documentos revelar que as pessoas da época bíblica tinham uma técnica para criar fogo a partir do nada? Uma das maravilhas mais misteriosas da Bíblia é a história de um altar de pedra e madeira que irrompeu em um inferno de fogo, sem que nenhuma fagulha fosse usada para incendiá-lo. A chama pareceu ter surgido do nada. A análise dos relatos dos grandes historiadores do mundo antigo pode esclarecer esse mistério bíblico. Eles descrevem uma substância química misteriosa que irrompia em chamas sem necessitar de fagulhas ou brasas. Isso se chama fogo automático. O fogo automático, como o nome diz, é fogo que parece acender espontaneamente. Pensava-se nisso como algo misterioso, sobrenatural, em que poderes mágicos atuavam. Inventos da Antiguidade está investigando o fogo automático. A história começa há 3.000 anos no Monte Carmelo, em Israel. Segundo a Bíblia, os israelitas tinham rejeitado Jeová e adoravam Baal, o deus da chuva. Sobrara apenas um sacerdote de Jeová, o profeta Elias. Elias ficou diante do povo e disse: se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. Mas as pessoas nada disseram. Ele tinha de propor um desafio e disse: venham, tragam os profetas de Baal e vejamos quem é o verdadeiro Deus. Então Elias lançou um desafio. Ele e os profetas de Baal erigiriam altares e evocariam seu Deus para incendiá-los. Ele disse aos profetas de Baal: construam um altar e façam suas preces. Eles fizeram isso, mas não tiveram resposta. Os profetas de Baal fracassaram e não houve fogo. Depois, foi a vez de Elias. Ele construiu um altar de madeira e pediu às pessoas que cavassem um fosso ao redor e o enchessem de água. Encham 4 grandes jarros com água e derramem sobre a oferenda e a madeira. Façam isso de novo, disse ele, e mais uma vez. Então ele rezou: salve-nos, ouça nossas preces. O fogo surgiu do céu e consumiu todo o altar. Elias os fez voltar a acreditar em Deus. Fogo em um altar embebido com água? Será possível que a água tenha aceso a chama? Usamos água para apagar o fogo, mas às vezes a água pode criar um incêndio. Qual substância teriam no mundo antigo com essa qualidade sobrenatural?
Documentos do ano 232 a.C. contêm pistas sobre a substância mística do fogo automático. Júlio Africanus era um homem que morava em Jerusalém e falou sobre o fogo automático. Acho que isso provavelmente era uma mistura de nafta, enxofre e cal. Como isso era muito potente, as receitas do fogo automático sempre foram muito bem guardadas. O segredo permaneceu oculto por centenas de anos, até que no século I d.C., os historiadores romanos Plínio e Lívio escreveram sobre a mistura mágica que acendia com água. Usando esses relatos e as substâncias que descrevem, tentaremos descobrir o segredo do fogo automático. Tim Gallagher é o coordenador de Química na Universidade de Bristol. Ele fez experimentos usando apenas as substâncias disponíveis na época de Elias. Temos 3 componentes: óxido de cálcio ou cal, enxofre e nafta. Esses são os componentes mencionados nos textos antigos. O enxofre e a nafta ocorrem na natureza, e a cal vem da queima do calcário. Nós vamos tentar criar um fogo. Combinamos esses componentes e adicionamos água. O jeito mais fácil de começar um fogo com água é ter uma reação que gere muito calor. Em princípio, esse calor poderia inflamar alguma coisa que esteja perto e seja inflamável. O fogo começa quando um combustível é submetido ao calor. Bem, ao misturarmos a água com a cal, geramos muito calor. A reação da água com a cal é altamente exotérmica. Uma reação exotérmica libera calor para a atmosfera. Isso acontece porque se formam vínculos químicos entre a água e o cálcio na cal. O que eu vou fazer agora é fritar um ovo com o calor que é gerado pela cal. Está acima de 260 graus Celsius agora. Eu não achava que pudesse gerar tanto calor tão rapidamente. Se gerar esse calor na presença de algo inflamável, então pode ter um modo de gerar fogo com água. Mas nós não temos aqui algo que vá pegar fogo. Tim vai refazer esse teste com 2 combustíveis, nafta e enxofre, esperando que inflamem com o calor gerado. Esse experimento será em maior escala, pois Tim construiu uma réplica do altar de Elias. O altar é formado por 12 grandes pedras que representam as 12 tribos de Israel. Acrescentamos a cal nessa faixa estreita. Aqui temos pedaços de enxofre em pedra. E então a última coisa a fazer é a última coisa que Elias fez. Elias derramou 12 barris de água sobre o altar. Achamos que parte desta água era nafta, pois ela parece água e derrama como água. E depois vamos tentar acendê-lo com o calor gerado ao acrescentar a água à cal. A cal e a água precisam elevar a temperatura acima de 230 graus Celsius a fim de inflamar o enxofre. Depois disso, a nafta e o altar devem irromper em chamas. No laboratório, a reação de cal atingiu 275 graus Celsius. E então, em teoria, o experimento deve ter êxito. Mas ele não é tentado na prática há milhares de anos. Está pegando fogo e inflamando a nafta que irá espalhar o fogo. Dá para ver que está se espalhando. E que tudo vem da faixa de cal na ponta do altar. Agora podemos ver que o fogo está realmente começando a aumentar.